Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a se inscrever no canal e também ativar todas as notificações para receber o aviso quando chega um vídeo novo no canal. Hoje vamos falar sobre o impacto daquilo que você vê. Sim, o nosso olhar é a janela da alma e que nós temos contato com o mundo natural. E é claro que aquilo que nós vemos vai falar muito nas nossas emoções, nas nossas ações e reações. E nós temos em 2 Reis, capítulo 6, o relato de Israel, duas nações inimigas em guerra. O rei da Síria estava furioso porque todos os planos dele, todos os planos, os mais inteligentes, os mais estratégicos, nenhum deles dava certo, porque o rei de Israel sempre sabia onde ele estaria, o que ele faria, e eles não tinham aquele efeito do ataque surpresa. Enfurecido, o rei da Síria achou que tivesse algum infiltrado no seu exército. E os seus soldados falaram, não, é um único homem, é o profeta Eliseu. Deus fala com ele, Deus revela tudo para ele. Então o rei da Síria, ele falou, ótimo, então é um homem que está me dando todo esse trabalho, eu vou eliminar esse homem. É assim que o inimigo ele quer fazer conosco, porque Deus revela as coisas para nós, não é? E ele quer acabar com a tua vida de oração, aí ele vai te roubar o tempo, cuidado, hein? Ele não vem com lança, não vem com escudo, ele só vai roubar o teu tempo, você vai ficar ocupado demais para orar. E se você ficar ocupado demais para orar, você não vai ouvir o que Deus tem para te revelar. Bom, esse rei, ele sabia que este homem orava, que este homem tinha um local onde ele se retirava, o profeta de Deus. Ele mandou o seu exército. Vamos ler? 2 Reis, capítulo 6, no versículo 14. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Quando a gente lê, a gente precisa prestar atenção nos detalhes. Um grande exército para um único homem. É porque eles entenderam que Eliseu tinha um poder do céu sobre a vida dele. Então era necessário uma grande força, um grande exército. Eles chegaram de noite. Eliseu supostamente não viu. Também o servo de Eliseu também não viu. Agora, o servo de Eliseu acordou bem cedo. Veja o que aconteceu quando ele acordou bem cedo, no versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai meu senhor, que faremos? Sabe, quando você olha para as situações, a forma que você olha é o que vai determinar a forma que você vai agir e reagir. Depende, ele acordou cedo e ele viu o problema. Eliseu também acordou cedo, mas ele viu solução. Eram duas realidades. Ninguém pode negar o fato de que havia um grande exército cercando Eliseu e o seu servo. É uma realidade. Mas também havia uma outra realidade, a realidade dos anjos, a realidade da proteção. O interessante é que o servo só fica desesperado e apavorado quando ele vê. Mas ele passou a noite toda sem ver. Ele passou a noite toda, dormiu tranquilo, sem nenhum tipo de perigo, porque Deus protegeu. O exército estava lá. O exército poderia ter decidido atacar, subir ao monte, pegar o profeta de surpresa durante a noite, mas não. Ele passou horas, aquele exército ficou horas e horas e horas, e só na hora que o servo viu que ele ficou desesperado. Você não consegue enxergar a proteção divina de Deus. Certa ocasião, não tem nada a ver com situação de perigo, mas é só para você saber como nós somos impactados por aquilo que vemos. Eu fui dormir numa fazenda. Confesso que não é o meu forte. Eu sou mais de cidade. E é claro que eu gosto da natureza, mas eu não gosto muito de alguns bichos. E então, o meu marido, nós dormimos em um quarto
E quando eu acordei e que eu fui pegar o meu sapato, tinha ali um sapo. E eu, assim, a minha reação foi de desespero, foi de muito medo, muita angústia. E então o meu marido ria muito e dizia: você dormiu com ele e você não teve medo nenhum porque você estava dormindo. E ele ficou quietinho aí no lugar que ele estava. Agora que você viu que você entrou em desespero. Isso é uma situação que não dá para comparar com o que eu estou dizendo, mas é verdade. Você não vê todos os livramentos que Deus te dá. Você não vê todos os perigos que você está correndo e Deus está te protegendo. Havia uma proteção sobrenatural sobre o servo de Eliseu, sobre todo aquele monte, e Eliseu entendeu, o servo dele não, se desesperou. Então Eliseu, que era um homem de oração, ele fez uma oração: Deus, abre os olhos do meu servo para que ele possa ver. Deus respondeu a oração de Eliseu. Quando aquele servo, ele viu muitas carruagens, eu quero ler para você porque o impacto desse versículo é muito forte. No versículo 17, Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você viu? Estava cheio de carros e cavalos. E aquele servo, imediatamente, depois que ele viu carros e cavalos celestiais, anjos, ele ficou calmo. A mesma paz, a mesma calma que estava sobre Eliseu. Sabe o que eu peço? Que Deus abra os seus olhos para você ver, para você sentir o amor de Deus, que abra os seus olhos para você ver a proteção de Deus, para que você possa ver esse mundo espiritual que está ao teu redor. Você não está sozinho na situação que você está vivendo. O Senhor, Ele te fez uma promessa: eu nunca vou te deixar, nunca, jamais vou te abandonar. Essa é uma grande realidade. Por isso, eu quero dizer que, em nome de Jesus, que abra os seus olhos para você ver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Bom, depois que Eliseu fez esse pedido, o servo com certeza acalmou, mas Eliseu, que era um homem de oração, fez uma outra oração. Essa oração é uma oração que nós podemos fazer, sabia? Veja a oração que Eliseu fez. Eliseu orou ao Senhor: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então, Eliseu, ele completou a sua oração. Não só os olhos do seu servo, que era para serem abertos, mas clamou ao Senhor que Deus ferisse o seu inimigo de cegueira. Sabe o que está escrito? Está escrito que a casa de Ló era para ter sido invadida. Mas acontece que a presença dos anjos, a oração de Abraão em favor da família de Ló e do seu sobrinho e da família, Deus ouviu a oração, feriu aqueles homens que queriam invadir a casa de Ló. E ninguém foi tocado. Ali a casa de Ló, eles não conseguiam. Está escrito em Gênesis 19, aqueles homens, a cidade inteira, não conseguia achar a casa de Ló. Como é que eles não conseguiam achar? Se eles estavam em frente à casa de Ló. Porque Deus feriu de cegueira. Deus pode ferir de cegueira agora todos os inimigos espirituais que se levantam contra você e contra a sua casa. Porque nós estamos em guerra. Assim como a guerra que Eliseu estava vivendo, você também vive essa guerra, mas a proteção de Jeová Sabaoth, o Deus da guerra, está sobre você e sobre a sua casa. Então, perceba que você que acabou de levantar como servo de Eliseu, você tem a opção de olhar para o problema ou olhar para Deus. Então, olhe para Deus, porque Ele vai te trazer o livramento. Vamos orar agora? Senhor, eu quero, em nome de Jesus, clamar para que os olhos sejam abertos para ver o milagre, para ver a tua ação, para ver o sobrenatural, para ver, Senhor, que o teu escudo de proteção é real, que os anjos que o Senhor liberou também são reais. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir que eles também possam abrir os olhos para verem que a tua destra poderosa é real, mais real do que o problema. O problema, ele existe, mas o teu favor, o teu milagre também existe.
Por isso que o mesmo milagre que Eliseu e seu servo viveram, livramento, eles não foram presos, eles não foram tocados, pelo contrário, foram honrados por ti. Que cada um possa ter essa experiência em nome de Jesus. Amém. Que você possa receber o teu milagre nessa manhã.